R$ 160 milhões foram desviados de estados e municípios, diz CGU. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, afirma que o órgão descobriu uma série de desvios de verbas destinadas ao enfrentamento do coronavírus. Segundo o ministro, o valor preliminar a R$ 60 milhões seria, né, de 160 milhões de reais, mas a quantia deve aumentar à medida que as investigações da CGU e da Polícia Federal avançarem. As declarações foram feitas ontem na entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. Para o chefe da CGU, é preciso que a CPI da Covid-19 amplie o escopo com a finalidade de alcançar prefeitos e governadores, abre aspas. Me parece que o foco da CPI tem sido muito a gestão federal, mas nós sabemos que não é simples, envolve muita gente, fecha aspas, afirmou o chefe da CGU ao mencionar que o órgão está monitorando várias partes do país. Ainda de acordo com o ministro da CGU, o órgão selecionou 278 entes federados, que seriam acompanhados: capitais, 6 ministérios, os estados, municípios acima de 500 mil habitantes, entre outros. O objetivo diferente da CPI era acompanhar as compras de cada estado referentes ao Covid-19. Então, olha aí, né? Nessas compras aí superfaturadas, aliás, no Covidão, e quando eu falo Covidão, eu não me refiro só ao desvio de verba, tá? É o uso da emergência pública, é a incentivação do medo para justificar o uso de verba. O que você faz? Você vai criar o medo, cria uma situação, aí você consegue justificar o estado de emergência. O estado de emergência você consegue fazer compra sem licitação, e com compra sem licitação você consegue fazer superfaturamento, desvio, etc, etc, etc. Tá? Mas na ponta disso está lá a incentivação do medo. A incentivação do medo está na base de boa parte desses mortos que a gente está vendo hoje. Não tem a menor dúvida disso. É engraçado, 4 dias depois da Covid-19, da pandemia ser decretada, sabe qual foi a manchete do Globo? Estresse, medo por Covid aumenta estresse e abaixa a imunidade. 4 dias depois. Você não vê mais isso no Globo. Ontem a gente comentou aqui no Radar da Mídia um grupo de cientistas ingleses admitindo que havia, na opinião deles, né, para as medidas restritivas serem tomadas de maneira mais efetiva, era preciso que o governo modulasse a sua propaganda para garantir que as pessoas tivessem uma percepção maior da ameaça pessoal. Ou seja, eles admitiram, há problemas éticos no que a gente fez. Teve um estudo americano, estou pegando esses dados aqui para mostrar para vocês o que estão fazendo em termos de manipulação do medo mesmo. Vai para o Radar da Mídia ontem e vocês vão ver, né, a aula feita pelo Paulo Figueiredo, também pelo Bernardo Kiss e seu Sepúlveda. Né? Mas o seguinte dado, tem um instituto americano e ele diz o seguinte, ele entrevistou as pessoas quanto à percepção sobre a mortalidade do Covid. A maioria das pessoas a maioria dos democratas, né, acreditava que se você pegasse Covid, a chance de você ser hospitalizado, não é entubado não, tá? Você ter que ir para o hospital, ter algum tipo de tratamento e tal, a chance era de 50%. Entre os republicanos descia para 30%. Mas o número real é de 1 a 5%, dependendo da faixa etária da população. 1 a 5%. Quando você pergunta para as pessoas qual você acha que é a porcentagem de mortos por Covid com menos de 24 anos, eles deram um número de 8%. A percepção que a população tem. O número real é 0,1%.
Entre 24, 25, né, e 35 anos, a percepção era de 10%. Eles achavam que 10% dos mortos por Covid tinham de 25 a 35 anos. O número real não chega a 1%. Não lembro agora qual que era, mas não chega a 1% também. O que é isso aí? O que isso evidencia? Essas pessoas foram levadas a crer. É óbvio, há uma doença acontecendo. Mas elas foram levadas a crer que existe uma iminência do risco. Eu sempre, para vocês entenderem o que é uma iminência do risco, é o seguinte. Imagina que você pula de paraquedas. Se você não abre o paraquedas, você está na iminência de morrer. É líquido e certo que você vai morrer caso você não tome atitude. Agora, se você atravessa uma rua movimentada, você corre um risco de ser atropelado. Há um risco, há uma probabilidade disso acontecer. Mas não é uma fatalidade. Né? Não é uma fatalidade. O que aconteceu é que as pessoas acham que se elas fizerem tais e tais coisas, elas vão morrer certamente. Né? Eu vi de uma professora universitária uns dias atrás, gosto muito dessa pessoa, não é? Até amiga, né? Mas ela falou assim, nós não vamos abrir as aulas aqui, presenciais e tal, não sei o quê, porque eu prefiro meus alunos ignorantes do que mortos. Para pra pensar uma coisa. Olha, eu tenho dó, porque ela não é uma pessoa da área da área das biológicas, né? Então, eu entendo que a percepção dela pode estar maculada tanto quanto qualquer cidadão comum. Ser professor universitário não lhe blinda de nada disso, né? Para pensar, ela prefere os alunos ignorantes do que mortos. Ou seja, porque existe uma doença cuja mortalidade entre a faixa dos alunos dela, porque a maioria não tem 24 anos, a faixa dos alunos dela correspondem a algo em torno de 0,1% do total de mortos. Isso se o cara pegar. Né? Ela está condenando todos eles a um prejuízo na educação que talvez não seja irreversível. Vocês entendem? Entendem isso? Então, esse medo que você acaba criando, primeiro, o medo em si mata. É óbvio, o medo mata. Se você está tratando uma doença que ataca o sistema imunológico, ou seja, o que a resposta do corpo depende especificamente do sistema imunológico, isso já está estabelecido, isso já se sabe, isso aí não há nem controvérsia nem entre o pessoal mais mainstream, que o sistema imunológico tem um papel preponderante para definir se você vai ou não desenvolver um caso grave de Covid-19, talvez até ir a óbito. Mas se você tem uma doença dessa e a sua ação pública, a sua política pública destina-se, ou melhor dizendo, tem por efeito, intencional ou não, eu não estou certo disso, intencional ou não, a diminuir a resposta imunológica das pessoas, é óbvio que a sua ação, a sua política pública causa mortes. Mesmo que diminua a contágio. Mesmo que diminua a contágio, você está ampliando a mortalidade da doença. Você está ampliando a mortalidade da doença. Você vai lá, você reduz a imunidade das pessoas, você causa medo nelas, você causa desnutrição. Sabe quantas pessoas estão com a sua nutrição, a sua imunidade comprometida por desnutrição no Brasil hoje em dia, Max? Não. 19 milhões. Nossa. 19 milhões de pessoas hoje, no Brasil hoje, estão mais suscetíveis a desenvolver caso grave de Covid, caso peguem, porque nós estamos em recessão econômica. Causadas pelo quê? Olha que ironia. Pelas restrições cujo objetivo era justamente evitar, supostamente, né? Evitar uma tragédia. Sabe? Como é que você pode olhar para uma situação dessa e não perceber que existe projeto nisso? Existe projeto e que quem participa desse projeto
são governadores, são alguns prefeitos canalhas, nem todos, muitos prefeitos no Brasil não queriam sair, não queriam abrir, fechar o comércio, né? São governadores, prefeitos canalhas, juntos com o STF. E eu volto a dizer aqui, hoje em dia a estrutura de poder no Brasil é o STF manda no governo central, o governo central do Brasil chama-se STF, né? E ele distribui, ele delega essas funções a seu bel prazer aos seus potentados locais, que são os governadores. É assim que opera o poder hoje. É a estrutura de poder. Aí nego vem me falar de CPI. Tenha santa paciência. Aquele princípio básico, né? A cura não pode ser pior que a doença. A gente vinha comentando isso aqui desde o começo de tudo isso. Bem, poderia até citar outros dados importantes, né, Ítalo, que a gente, de vez em quando, a gente relembra aqui a questão dos casos de câncer, né, que tiveram aí, que não puderam ter as suas cirurgias exatamente por causa de todas essas restrições que estão acontecendo. Ou seja, se a gente botar aí na ponta do lápis, coisa que até agora eu não vi ninguém fazer, né, quais foram os resultados ruins, as consequências ruins de todas as restrições que foi feitas, até para comparar, né, qual o resultado ruim, né? Qual é a consequência disso? Qual é a proporção disso? Qual é a real proporção que os problemas gerados por essas restrições, né, alcançaram? Né? Ninguém fala sobre isso.